Senhor, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1. Deus tem uma mensagem para os nossos corações. É uma passagem bastante conhecida, irmãos, mas Deus vai falar conosco. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, pode ficar sentado mesmo. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eu quero repetir essa parte que diz que, e Jesus, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amém? Irmãos, a palavra vai nos revelar que havia uma festa no meio dos judeus, do qual alguns sugerem até mesmo que possa ser aquela festa chamada Sucote, no hebraico, que significa festa das cabanas ou das tendas, mas nós não temos como provar que era esta festa. A palavra nos revela, irmãos, que havia uma festa, e essa festa era uma festa conhecida entre os hebreus. E havia uma grande multidão no meio dessa festa. E Jesus, ele estava no meio dessa festa, ele estava no meio dessa multidão, porque a festa era num local específico, em Jerusalém. E a palavra vai nos revelar, meus irmãos, que de tempo em tempo, um anjo descia e agitava as águas deste tanque chamado Betesda, no qual Bet, no hebraico, é casa, e Esda é misericórdia, ou seja, casa das misericórdias. É um nome bem propício. E a palavra nos revela, meus amados, que muitas pessoas eram levadas, outras que podiam ir até aquele tanque, iam, pois dependendo da sua enfermidade, ele podia andar. Mas a palavra nos revela, irmãos, que havia ali homens coxos, mancos, paralíticos, com certeza havia surdos, cegos, aleijados, leprosos. Por quê? Porque a palavra ela é específica em falar que não todos, mas somente um, que assim quando o anjo descia, ele agitava as águas, e o primeiro que ali entrasse, era curado de qualquer enfermidade. Não era uma enfermidade específica, mas era qualquer enfermidade. Então esse lugar já se tornara bem famoso, bem conhecido no meio judaico, no meio dos religiosos e também no meio das pessoas que visitavam Jerusalém, de todas as nações do mundo antigo. Todas as pessoas que tinham uma espécie de alguma enfermidade, do qual não conseguia ser solucionado, conseguia ser sanada, não conseguia ser resolvida através dos médicos da época, ele tinha a expectativa de estar naquele dia, naquela hora e naquele momento
próximo ao tanque de Betesda. A palavra, ela vai nos dar, irmãos, algumas referências, ela vai nos dar a entender como aquelas pessoas viviam naquela época, e a necessidade daquelas pessoas. E essas pessoas, irmãos, o maior desejo delas era serem curadas das suas enfermidades. Imagine só você, imagine só eu, nós aqui nessa noite, se tivéssemos uma enfermidade da qual a medicina já desenganara a nossa esperança. Uma enfermidade da qual era impossível ou não houvesse um tratamento, ou um medicamento, ou uma cirurgia que pudesse resolvê-la. E alguém dissera para você e para mim: mas existe um lugar que é onde se encontra pessoas enfermas. Vamos dizer que a pessoa disse assim: mas tem uma igreja lá no estado ou lá no país tal, que onde as pessoas chegam, e a primeira pessoa que chegar no altar, quando o pastor, quando o reverendo, quando o apóstolo, quando o bispo invocar o poder de Deus, essa pessoa será curada. Pouco para mim, pouco para você é fazer o sacrifício de andar, de despender das nossas riquezas monetárias, se fosse preciso. O importante é que eu fosse curado desta enfermidade. E na época de Jesus, tinha ainda um agravante, pois a pessoa que era tida como defeituosa, doente, enferma, ela era tida como uma pessoa que estava debaixo de uma espécie de maldição por Deus, pois ela estava, ou a família dela estava, ou os ancestrais delas cometeram um pecado. Por isso, esta maldição vai de geração em geração, transmitindo esta maldição segundo a mentalidade, segundo o que dizia a tradição judaica. Eu não sei que dia, eu não sei como que faziam, mas eles sabiam o dia, eles sabiam aproximadamente o momento em que o anjo descia e agitava as águas. Não bastava estar nas portas, não bastava estar dentro da água, era preciso o anjo agitar as águas. Se fosse de outra forma, as pessoas conseguiriam ludibriar e pegar aquela água e se molhar. Mas era especificamente o anjo tinha que mover as águas. E a palavra nos revela que Jesus, o Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, estava ali em Jerusalém. Para aqueles que tinham a oportunidade, porque a enfermidade ela não escolhe a pessoa se é pobre ou se é rica. A enfermidade não escolhe se é alto, se é baixo. A enfermidade não escolhe se é bonito ou se é feio. A enfermidade não escolhe se pode, se não pode, se tem, se não tem. Não escolhe a cor da pele. Ela ataca a pessoa. E segundo os historiadores, as pessoas que eram ricas e abastadas eram levadas pelos servos. Ou seja, se um pai tivesse um filho doente, pois também tinha este caso acontecia também. Ricos também tinham enfermidade no tempo de Jesus. Dá a entender que eram só pessoas pobres.
Os ricos pegavam os seus servos e falavam: leva meu filho e coloca lá na frente, lá no primeiro lugar, para que quando o anjo descer, ele entre lá e seja abençoado. E quem era pobre não tinha essa prioridade, tinha até a prioridade, mas não tinha esta vantagem do qual tinham os ricos de estar lá mais próximo do tanque. Então aquelas pessoas mais abastadas, elas envolviam em volta daquele tanque e ficavam aguardando. Quando as águas agitavam, pronto. Saía olhando, enxergando, saía ouvindo, saía falando, saía saltando de alegria. Tinha sido curado de toda a enfermidade que ele tinha. Então, quando nós olhamos para o texto da palavra, diz especificamente que aquele homem havia 38 anos exatos que ele se encontrava daquela forma, daquela maneira. Paralítico. Qual era a vantagem dos demais? Muitos andavam e ele não. Muitos tinham problema de surdez, talvez de cegueira, talvez de mudez, mas podia andar. Mas aquele homem, pelo contrário, ele não podia andar. E quando você não pode andar, você depende de ajuda de outrem, ou você depende de ajuda de pessoas, de terceiros. E nessa época, ele era colocado ali, aquele homem deitado, paralítico ali, sem poder andar. E quando então o anjo descia, ano após ano, ano após ano, ano após ano, quando ele pensava: hoje será o meu dia, hoje será a minha oportunidade de andar, ele pensava: se Deus lembrar de mim e me der a oportunidade de andar, a primeira coisa que eu quero fazer é entrar no templo em Jerusalém e adorar o seu santo nome. Ele pensava assim. Mas como a vida é ingrata hoje, ontem e será amanhã, e ele era pobre, e ele não tinha pessoas que pudessem levá-lo até a frente, chegavam os playboyzinhos da vida, chegavam os ricaços da vida, da época lá do primeiro século, e passava na frente dele e dela, passava na frente dos enfermos e doentes que havia ali. Mas o que me traz assim, irmãos, é um conforto e é uma esperança. O que me traz, irmãos, a esperança é a palavra viva e eficaz de Deus, que não olha, que não atenta para essas coisas. Deus não olha para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu venho a ter. Deus olha para dentro de mim, dentro do meu coração. Deus não se interessa pela minha conta bancária financeira. Deus não se interessa para os meus bens materiais. Deus se interessa pela minha vida. Quando Jesus chegou ali, o Yeshua chegou ali, no meio daquela multidão, para aquele homem não o conhecia, aquele homem não sabia que ele era Jesus, mas Jesus sabia quem era aquele homem. Jesus conhecia aquele homem. Eu provo. Aqui na palavra está dizendo que Jesus, sabendo que ele estava todos esses anos enfermo, porque quando eu estava olhando aqui a peça que foi feita, eu vi que algumas pessoas, alguns jovens, alguns adolescentes acertaram, porque fazia a mímica e alguns acertavam, outros erravam. O mesmo que acertava, errava também, errava e acertava. Por quê? Porque eles não têm um atributo que somente Deus tem.
que é a onisciência. Deus sabe de antemão todas as coisas antes dela acontecer. O que eles não puderam fazer aqui, ou chegaram a errar algumas vezes, é porque Deus não deu isso ao homem. O onisciência, onipresença e onipotência, somente a Ele, pertence a Ele, é só dele. Então, ele olhando e vendo este homem há muito tempo no tanque de Betesda, ele vai lá de encontro com este homem. Por quê? Porque se esperasse deste homem ser levado e colocado, ou entrar naquela água, ele jamais entraria, ele jamais receberia a sua tão sonhada cura. Só que Jesus estava ali. Jesus, o eu sou, o Irie, Asher Irie, eu sou o que sou, estava lá. No original do hebraico, na língua hebraica original, pode-se também ler assim: eu serei o que serei. Ele é aquilo que nós precisamos que Ele seja, na minha necessidade. Se eu preciso de uma salvação, Deus, Ele vai se apresentar como um Deus que salva. Se eu preciso de uma provisão, o Deus que provê. Se eu preciso de um milagre, o Deus que opera maravilhas. Isaías 43 e versos 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, pois operando eu, quem impedirá? Veja que ele fala, eu sou. Ele fala de várias formas. Quando perguntaram para Moisés, Êxodo 3, versículo 14, diz-lhe Moisés que o eu sou enviou a vós. Tem mais, diga para eles, eu sou o que sou. Então o eu sou, ele era, ele é e ele será. Não importa o tempo, não importa o processo, não importa o momento do que nós estamos vivendo agora. Ele era, Ele é e Ele será. Ele respondeu, Ele responde e Ele responderá. Ele já fez, Ele está fazendo e Ele fará. Esse é o Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Por isso que aquele homem não tinha uma possibilidade, era nula, era zero. Ele ia passar 38, ele ia passar talvez 39, ele ia passar talvez 40, 50, 60, até que ele viesse a morrer. Porque se tivesse uma cura para ele, se ele tivesse condições, ele teria já sido curado, pois ele já havia 38 anos. Lembra da mulher de fluxo de sangue? 12 anos, gastou todos os seus bens com médicos que não resolveu nada. Porque eu sempre digo, tem coisas que o médico faz, tem coisas que a medicina resolve, tem coisas que a medicação resolve, mas tem coisas que é só para Ele. Sem Ele, nós não somos nada. Jesus disse que sem mim, nada podeis fazer. Jesus chegou naquele homem, vendo o estado dele, perguntou para ele. É impressionante, porque Jesus vai fazer uma pergunta para aquele homem. Jesus disse para ele, vendo ele, sabendo que ele não podia, disse: queres ficar são? Se Jesus perguntasse para você hoje, o que queres que eu te faça? O que você diria para Ele, para o seu Santo Espírito? Cuidado, porque nós
até ouvimos Deus fazer a pergunta, mas nós colocamos uma resposta errada. Provo. Aqui mesmo. Queres ficar são? Qual seria a nossa resposta exata? Qual seria a resposta desse homem para esta situação, para este problema? Sim, Senhor, eu quero ficar são. Esta era a resposta correta. Mas ele diz: Senhor, quando eu vou lá no tanque, vem outro e pula e entra na água antes de mim. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou para ele: por que você não consegue ser curado? Daí ele poderia falar: porque vem outro antes de mim e eu não consigo, Senhor. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: queres ficar são? Jesus pergunta. Eu já ouvi pessoas pregando, até falando nas oportunidades, até aqui na igreja, que Jesus é simples, mas quando ele quer complicar, ele complica. Jesus é simples, mas quando ele quer falar de forma misteriosa, ele fala. A palavra é simples sim, vai lá em Apocalipse lá, vai lá, tenta traduzir o Apocalipse, Daniel 9, 10, 11, 12, vai lá, você vê que simples que é. Então não fale as coisas pela metade, é simples mas é também difícil e complicado, porque Jesus falava de parábolas, e as pessoas ficavam: o que ele disse? Não entendi. Então Jesus não é tão simples assim. Jesus tinha o seu momento de entrar na parte teológica profunda, tinha a hora de falar com os camponeses, mas tinha a hora de falar com os líderes religiosos também. Jesus era enérgico, Jesus era humilde, Jesus pegava pesado, como diz em João capítulo 6, mas Jesus se declarava também como um Deus de amor, em capítulo 11, onde ele chora. Jesus, ele tinha as suas formas de lidar com as pessoas. Jesus trabalhava de várias formas, de várias maneiras. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa. Depende aonde você está lendo, estudando, observando, meditando. Não é tão simples como parece. O plano de salvação é simples. Quer ser salvo? Sim. Levanta a tua mão, abra teu coração, fale com Deus, entrega seu coração para Jesus, confessa seus pecados e será salvo. Se com a tua boca, se com o teu coração creres, com a tua boca confessares, será salvo. Romanos capítulo 2. Então, existe a simplicidade da salvação, mas existe a complexidade de expressão. Quando Jesus, ele fala com este homem não entende, parece que não entende o que Jesus está perguntando. E assim, meus amados, nós temos que estar atentos, porque quando Jesus pergunta algo para mim, para você, nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua palavra, a sua voz. E o nosso Senhor, nosso Deus eterno, o poderoso Deus Jeová, Ele fala de várias formas conosco, e Ele se apresenta de várias maneiras para nós. Deus fala conosco até mesmo em sonhos. Tem sonho que é sonho da vida cotidiana. Eu alimentei muitas coisas na rua, em casa, vendo as coisas, ouvindo. Então eu sonhei com algumas coisas meio sem pé, sem cabeça. Mas tem revelações divinas que Deus mostra e fala conosco, a fim de nos mostrar, a fim de se revelar, a fim de se apresentar para nós e nos dar algum entendimento do que Ele quer falar e quer expressar para nós. Tem a sua palavra que Deus fala conosco, tem os seus profetas através dos dons de profecia e de revelação que fala conosco. Então Deus tem suas várias formas e várias maneiras. Então Jesus, ele chega no homem no tanque de Betesda, lembrando que é a casa das misericórdias, e o Deus de misericórdia estava ali, e ele fala: queres ficar são? Jesus diz para ele, mas não esperando fé dele, porque se esperasse fé dele, ele ficaria ali aleijado. Jesus, algumas vezes, ele dependia, esperava de fé da pessoa. Outras vezes, não precisava ter fé. Levanta e anda, acabou. Seja curado desse teu mal, pronto, acabou.
Aquela mulher a mulher aleijada, a mulher do fluxo, ela teve fé. Ela dizia: se tão somente eu tocar nas orlas, no vestido do Senhor, eu serei curada. Ela foi curada, porque ela teve fé. Jesus não opera somente porque eu tenho fé. Jesus opera da forma que Ele quer. Ele opera com a fé e Ele opera sem fé também, porque o poder é dEle, e Ele age, Ele faz como Ele quer. Mas se eu tenho fé, eu estou em comunicação, estou em ligamento, em ligação com o céu, aonde posso ter uma probabilidade maior de alcançar rapidamente uma precisão, de uma resposta precisa daquilo que eu preciso. Eu sei que a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que nesse caso específico, e outros casos que também tem remotos, o homem e a mulher não precisou de fé. O que eu estou dizendo é que, quando nós estamos numa situação difícil, Ele sabe o que eu e você estamos passando nesse exato momento. Ele sabe como se encontra a sua vida, a minha vida. Ele sabe o problema, a situação que nós estamos passando. Ele sabe como estamos dentro do nosso lar. Ele sabe a cada momento de oração, a cada lágrima. Ele sabe a cada dor. Ele sabe a cada sofrimento, a cada humilhação, a cada desprezo, a cada vergonha, a cada coisa que que estamos vivendo neste momento da vida. Ele sabe das dificuldades financeiras, Ele sabe das dificuldades familiares, Ele sabe das prioridades profissionais, Ele sabe tudo, porque Ele sabe tudo, porque Ele é Deus, e Deus sabe tudo. E Ele, sabendo que o homem estava assim, Ele foi lá para curar um único. Então não fique pensando você que a maioria, pode pensar que a maioria vai receber, quando na verdade um só recebeu, dois aqui na verdade. O que pulou na água, porque a festa estava lá, e o momento aconteceu ali. Só que Jesus foi lá e curou antes. Jesus foi lá e curou antes. Não entendi. Talvez você está vendo pessoas passar na sua frente. Talvez você tenha vivido momentos na sua vida que você vê as pessoas indo embora, indo à sua frente, por causa de algumas regalias que ela tem, por causa de algumas coisas que favorecem com que ela vá à sua frente, porque talvez ela tenha uma situação financeira melhor. Ela corre na frente e consegue receber, mesmo que para isso ela precisa usar os seus recursos na terra. Mas como esta palavra, ela me dá inspiração e me coloca dentro do contexto, eu posso aprender que, mesmo que eu não tenha recursos, mesmo que eu não tenha aquilo que outras pessoas possam ter, mesmo assim, Deus continua olhando para mim e para você. Mesmo assim, Deus, Ele lembra de mim e de você. Mesmo assim, Deus não esqueceu de mim e de você. Independente, como eu já disse uns minutos atrás, se você é rico, se você é pobre, se você é de cor, se você é branco, se você é homem, se você é mulher, se você tem ou não tem, se você veste bem ou não veste, se você pode ir ou se você tem que ficar, independente disso, Deus está dizendo: eu ainda sei, estou sabendo do seu problema, da sua dificuldade. Podemos ser esquecidos pelos homens,
podemos ser rejeitados pelos seres humanos, mas há um Deus no céu que não abre mão de mim, não abre mão de você. Há um Deus no céu que não faz acepção de pessoas. O homem pode ignorar, o homem pode rejeitar, o homem pode fechar, mas existe um céu aberto, onde está um sentado num trono que diz: eu não me importo com essas coisas, eu me importo com a sua fidelidade a mim. Eu louvo a Deus por isso, porque se dependesse de dinheiro, coitado de mim, coitado de você aqui, alguns aqui dentro. Se dependesse de dinheiro, se dependesse de alguns bens, coitado de mim, coitado de você. O que importa é que, sabendo Jesus o estado que ele estava, foi de encontro com ele. Sabendo Jesus o estado que você está, ele está dizendo: eu vou de encontro com você. Jesus, sabendo como nós estamos vivendo e passando nos momentos difíceis da vida, ele está dizendo: eu vou de encontro com você nessa noite. Talvez você já esteja cansado, cansada de tanto esperar, de tanto aguardar. Chega a vez do fulano, chega a vez do cicrano, chega a vez do beltrano, chega a vez dela, chega a vez dele, chega isso, chega aquilo, mas a minha vez nunca chega. Não se preocupe, a sua vez também chegará, porque Jesus, o Deus que chegou lá em Jerusalém, diante do tanque de Betesda, diante do paralítico, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Aleluia! Deus nunca desampara ninguém. Ah, mas pecou, ai, mas eu pequei, ai, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Quem é que não peca? Talvez você não tenha pecado agora, mas você tenha pecado há muitos anos lá atrás, ó. E pecados sérios. Deus não te perdoou? Hã? Deus te perdoou ou não? Se não perdoou, você vai para o inferno. Perdoou, não perdoou? Por que eu estou falando isso? Porque quando ele cura o homem, ele vai dizer para o homem: vejo que já está curado. Olha, não peques mais, para que não suceda a coisa ainda pior para você. Que coisa impressionante o amor de Deus. O homem, irmãos, ele não tem misericórdia, mas Deus, irmãos, ele é cheio da misericórdia. O homem não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. O homem, ele está no lugar de promotor, ele está no lugar de condenação. Mas Jesus, João capítulo 2, 1 João 2, diz: há um advogado, Jesus Cristo. Se o diabo te acusa nessa noite de algo que você tenha feito, saiba de uma coisa: existe Jesus, o nosso advogado. Esse promotor tem bastante, mas advogado só tem um, que é Jesus Cristo. Promotor de acusação está cheio, mas Jesus Cristo está dizendo: eu apago as suas transgressões. Continua, meu filho, continua, minha filha, vai, porque ainda tem muito que andar nessa terra. Aleluia. E ele disse para aquele homem: não peques mais. Lá em João 8, a mulher foi pega em adultério. Em adultério foi pego, no flagrante. Os fariseus: vamos apedrejar, vamos matar. Hipócritas, porque estavam carregados de pecados, queriam apedrejar, sem misericórdia, ou apanhar Jesus, um dos dois, né? Pega, a gente pega. Aí o que Jesus disse? Mulher, falou para a mulher, e ele escrevendo no chão. E eles falaram para Jesus: foi apanhado em adultério. O que podemos fazer agora? A lei de Moisés, isso é para apedrejar. Jesus falou que se vocês estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que os mais velhos, jogou a pedra no chão e se mandou. Não importa, irmãos, ainda o amor de Deus é maior do que a condenação de Satanás, do diabo.
Deus não olha como o homem olha. Deus não julga como o homem julga. Deus, Ele julga segundo a sua justiça. Deus não precisa de ajudas de homens, porque quando Ele quer julgar, Ele julga. Quando Ele quer tirar, Ele tira. Ele faz como Ele quer. A um Ele abate, a outro Ele exalta. Deus, irmãos, perdoou este homem. Jesus falou para ele: olha, você está sendo curado, mas não faça mais, não peque mais, para que não te aconteça algo pior. E ele foi embora. E como se não bastasse Jesus curá-lo, ele está andando pelas ruas de Jerusalém. É impressionante, irmãos. É impressionante a religiosidade, é impressionante a cegueira espiritual dos líderes religiosos desta época. O homem foi curado num dia de sábado. E pela tradição judaica, e pela tradição também judaica, e pela palavra de Deus, o homem não podia fazer nada ali naquele dia. É o Shabá, é o sábado, o dia de descanso. E agora esse homem está com a sua maca, com a sua cama dobrável, que era feita de palha com bambu, embaixo do braço, indo embora, para ir para o templo. E aqueles homens param ele no caminho, os líderes falam assim: olha, não é até lícito andar com a cama debaixo do teu braço. E ele fala assim: mas o homem que me curou, ele mesmo disse, levanta e anda. E eles falaram assim: mas quem é que disse, levanta e anda? Cadê esse homem? Ele falou: não sei, porque Jesus tinha sumido ali no meio da multidão. E Jesus então vai encontrá-lo lá no templo. Um homem que estava sem esperança. Uma pessoa que perante a sociedade da época, da cultura da época, e perante os religiosos, e perante todas as pessoas ali, até mesmo os seus compatriotas ali enfermos, seus conterrâneos enfermos ali, ele estava sem esperança. Mas Jesus naquele dia apareceu para ele para dar esperança. Apareceu para ele para dizer: olha, vou te dar a esperança, vou te dar uma chance de você caminhar, de você andar, de você entrar no templo. Por isso nunca é tarde demais. Enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Quem não tem esperança? Quem morreu. Já está selado o seu destino. Se foi para o céu, não sei. Se foi para o inferno, não sei. Isso não depende de mim. Nem quero ficar questionando essas coisas. Porque naquele dia pode ser uma grande surpresa. Eu vou falar assim: nossa, foi para o inferno. Depois ele aparece lá no trono branco de Apocalipse capítulo 20, versículo 10 em diante. Ele aparece lá no trono, lá do lado de Jesus, para julgar as nações que estão condenadas. E eu, que achava que ia ser salvo, estou lá na fileira daqueles que vão ser lançados no lago de fogo. Por isso precisamos tomar cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E Jesus chega no templo e fala: vejo que já está bom, já está andando. Que maravilha, irmãos. Já estou encerrando. Que maravilha. Esse é o amor de Deus. Este é o Deus do qual nós servimos. Um Deus que a sua graça está disponível. O seu amor é infinito. O seu perdão está à disposição. Os seus olhos são olhos de misericórdia. Os seus pensamentos são muito mais do que os meus pensamentos. Os caminhos do Senhor são insondáveis. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, Ele não vê, Ele não olha como o homem olha. Deus não age dessa forma. Porque se nós olharmos para esse homem, coitado dele. Se nós olharmos para aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, coitada dela. Ela era impura. Se ela tocasse num judeu da forma que ela estava, a lei mandava apedrejá-la. Imunda se tocasse no judeu. Mulher se tocar no judeu já dá problema, ainda mais impura. Ela seria apedrejada.
Mas são pessoas que romperam o tradicionalismo. São pessoas que atravessaram além do tradicionalismo farisaico, morto e acabado daquela época. Homens que tinham posições, mas não tinham a graça de Deus. Homens que tinham títulos nessa época, mas não podia falar para o coxo: levanta e anda em nome de Jesus. Por quê? Porque eles tinham riquezas. Pedro e João falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles não podiam falar isso. Tinham propriedades, tinham riquezas da época, porque os sacerdotes e sumos sacerdotes eram ricos. Os homens religiosos eram ricos nessa época aqui, ricos de verdade. Mas eles não podiam curar ninguém, eles não podiam expulsar demônios, eles não podiam dar perdão para as pessoas, eles não podiam olhar como Jesus de misericórdia olhava. Eles não tocavam nos impuros, nos imundos, e Jesus tocava. Eles não entravam na casa dos cobradores de impostos, e Jesus entrava. Ele não andava no meio da prostituta. Maria Madalena era prostituta, mas Jesus levou para andar com ele e fez dela uma discípula. Ele era diferente, ele comportava, ele se agia, ele trabalhava de forma diferente daqueles que só apontava, que só julgava, que só dava condenação. Enquanto eles a condenavam, julgavam e faziam julgamentos precipitados, Jesus estava absolvendo, Jesus estava levantando o caído, Jesus estava socorrendo a aflita de coração, Jesus estava curando o cego para que pudesse ler a palavra, Jesus estava abrindo os ouvidos para que pudesse ouvir a voz dele, Jesus estava curando os cegos para que pudesse entrar no templo, Jesus estava levantando paralíticos para que pudesse dançar e glorificar o nome dele. É isso que Deus quer fazer, é isso que Jesus está fazendo nos últimos dias, é isso que o Espírito Santo está agindo no meio da sua igreja, é isso que o Espírito Santo querendo fazer no meio da igreja nesses dias. Olhar com um olhar de misericórdia, olhar para um olhar de misericórdia. Betesda, misericórdia, casa de misericórdia. Não casa de condenação, mas casa de misericórdia. Deus, pela sua infinita misericórdia, fez o que fez com todos na sua geração, no seu tempo. E Deus faz o que faz no nosso tempo. Então, para a sua meditação, se você ficou para trás, se você ficou para trás e está vendo as pessoas passarem à sua frente, não se preocupe. Se você está no caminho do Senhor, se você está na presença do Senhor, não se preocupe. Não olhe para as pessoas. Muitos vão correr, mas não vão chegar aonde você vai chegar, esperando em Deus. Muitos correm sem Deus e chegam primeiro, mas não chegam a lugar nenhum. Se você esperar em Deus, ainda que pareça que você ficou para trás, ainda que pareça que você não saiu do lugar, Ele é poderoso para te colocar lá na frente, aonde ninguém chegou. Lembra? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso é bíblico. Não estou falando de quem senta lá atrás, de quem senta aqui na frente, quem senta no púlpito. Estou falando das pessoas que têm a paciência de esperar em Deus. Estou falando das pessoas que aguardam e esperam em Deus. Estou falando daquelas pessoas que, como paralítico, não tem recursos. Não tem como você fazer nada. Não tem, sabe aquela situação que não tem mais como você fazer nada na sua vida? É só Deus. É só Deus. É só Deus, é só Jeová, é só Ele, Jeová, não tem como. Aguarda nele, espera nele e Ele tudo fará. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. E saiba que você não foi esquecida,
que você não foi esquecido por Deus. Não importa o que você está vivendo agora, importa o que Deus fará com você amanhã. Não importa o que você está atravessando hoje, importa o que Deus vai fazer você atravessar amanhã. Não importa onde você está hoje, importa onde Deus vai te colocar amanhã. O importante é o final das coisas e não o princípio delas. O final das coisas é sempre o melhor do que o começo, do que o meio. Por isso não importa se a sua roda gigante parou com você lá embaixo. Lembre-se que Deus vai fazer com que dê a volta e pare com você lá em cima. Amém? Não esqueça, às vezes você está embaixo hoje, às vezes você é o último, a última hoje. Mas para Deus, Lucas 1:37, porque para Deus nada, exatamente, simplesmente nada é impossível. Amém? Nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo é e um Deus que tudo faz para aqueles que esperam nele. Amém? Eu gostaria que você pudesse juntar suas mãos e dar uma grande salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Ele é digno da honra, da glória e do louvor. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. E Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu volto o microfone para quem é de direito.